Maravilha. Vamos lá. Lição número 5. Com o título Filho que Redime. Quem quiser acompanhar o texto principal, ele vai estar em João capítulo 1, versículo 29. Perfeito. Vamos lá então. O texto principal, João capítulo 1, versículo 29, que diz o seguinte: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O resumo da lição: o sacrifício único de Jesus como o Cordeiro de Deus para nos redimir do pecado e nos reconciliar com o Pai. Cumpre as profecias trazendo libertação e perdão definitivo para quem crê. Perfeito. Vamos ler aqui a introdução para que nós ficamos aqui por dentro, que diz o seguinte: Nesta lição, nosso foco é a centralidade de Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Desde o Antigo Testamento, a imagem do Cordeiro Pascual em Êxodo 12 já anunciava um livramento divino, simbolizando a libertação da escravidão e a proteção pelo sangue. Essa tipologia profética se cumpre gloriosamente em Cristo, cujo sacrifício vicário é a única e suficiente obra para a redenção da humanidade. O sangue de Jesus derramado na cruz aniquila o pecado e estabelece uma reconciliação definitiva com Deus. Ao final, refletiremos sobre o viver como redimidos e reconciliados, desfrutando da plena comunhão com o Pai. Então, aqui no primeiro tópico, fala a respeito do Cordeiro da Páscoa, um símbolo da salvação. O contexto do Cordeiro da Páscoa. Então, a primeira vez que a imagem do Cordeiro de Deus aparece de forma clara na Bíblia é em Êxodo 12. E neste capítulo que Deus institui a Páscoa e o Cordeiro se torna símbolo de livramento. Mas para entender isso melhor, precisamos lembrar do que estava acontecendo com o povo de Israel. Israel. Oi. Com licença? Meu querido. Fica à vontade. Senhor. Maravilha. Será que vai ter lição para todo mundo, pastor? Acho que tá no grupo? Perfeito. Então, para que nós possamos entender e compreender melhor, é necessário entendermos como que era a Páscoa judaica, para que nós conseguimamos compreender esse símbolo que a lição fala aqui. Só vamos terminar de ler, que provavelmente ele vai fazer essa explicação. Então, voltando ali, o livro de Êxodo mostra que os israelitas estavam sendo oprimidos como escravos no Egito. Era um tempo de sofrimento, dor e humilhação. Eles viviam sem liberdade, forçados a trabalhar duro, sem esperança de mudança. Essa situação de escravidão representa algo muito profundo, a condição do ser humano sem Deus, preso pelo pecado. O apóstolo Paulo explica isso muito bem quando diz: por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado, a morte. E assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aí ele vai complementar e diz o seguinte: assim como os israelitas eram escravizados no Egito, nós também estávamos presos pelo pecado. Mas foi nesse cenário que Deus apresentou uma saída, o Cordeiro da Páscoa. Então aqui a instituição da Páscoa, basicamente tudo que eu vou falar aqui vai estar nesse segundo tópico aqui, a respeito da Páscoa, como que era feito, como que eram os costumes judaicos. Então,
para que nós possamos compreender melhor a origem da Páscoa, é necessário mergulhar um pouco na história do povo. Na história do povo hebreu. Tá? Então, pode-se facilmente dizer que eles têm origem de Abraão, a primeiro a entender apenas um Deus, Criador de todas as coisas. Este mesmo Deus lhe ordenou pessoalmente que abandonasse sua casa e todas as suas coisas e fosse para Canaã. Aqui vocês já conhecem, Abraão pega ali a tua esposa, sai da cidade, vai em direção para Canaã, destinado à terra de Israel. Então, Abraão posteriormente gerou Isaque, que se casou com Rebeca e teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó, que depois teve seu nome mudado por Deus para Israel. Herdou a primogenitura, e vocês sabem como, né? Querendo ou não, ele foi esperto, né? Muitos dizem que foi muito traiçoeiro, mas ele foi esperto. Então, e foi pai das famílias que compuseram as 12 tribos de Israel. Então, as 12 tribos de Israel, né? Ela vem da descendência de Jacó, né? Que logo mais foi mandado para Israel. Então, após um período de grande seca e fome em Canaã, Israel e seus filhos foram buscar refúgio no Egito. Lá encontraram José, filho de Israel, né, que fora entregue por seus irmãos à escravidão. Então, no entanto, José conquistou glória e poder em terra estrangeira, tornando-se governador após interpretar os sonhos de Faraó. Graças ao poder e à influência de José, Israel e sua família prosperaram no Egito, sendo tratados com respeito. Então, eles habitaram a região de Gósen. Né? Nesse período, o Egito estava sob o domínio dos Hicsos. Né? É um povo de origem semita, que assim como os hebreus, eram estrangeiros naquela terra. Então, entretanto, o tempo passou e após a morte de José, os egípcios reconquistaram sua terra. Com isso, o novo faraó assumiu o poder, sentindo-se ameaçado com um crescimento desproporcional do povo hebreu, né, os filhos de Israel. Esse faraó, então, ele decidiu oprimir o povo de Deus, escravizando por mais de 200 anos. Então, aqui, a partir deste momento, ele se sente ameaçado pelo povo hebreu. Então, aí ele faz o decreto, né, porque ele coloca mais trabalho, o povo começa a trabalhar. Porém, eles não param de crescer. Quanto mais trabalhavam, mais cresciam em família. Então aí o rei do Egito, né, o faraó, ele falou o seguinte: vamos matar todas as crianças, né, masculinas. Então todos os bebês ali, na verdade pulei, perdão. Então, entretanto, o tempo passou e após a morte de José, os egípcios reconquistaram sua terra. Então, a escravidão, porém, não impediu o crescimento do povo hebreu. Sendo assim, o faraó deu-lhes uma ordem. Todos os filhos nascidos de uma hebreia deveriam morrer logo após o parto. Então, aí nós conhecemos, a parteira teve um receio em matar a criança, ao qual era o que nós conhecemos como Moisés. Então, o Moisés, ele foi enviado por Deus, né? Tanto que ele era hebreu, porém foi jogado no rio Nilo, no rio Nilo, e foi encontrado pela princesa que banhava na beira do rio. Então, de uma família hebreia, ele foi para uma família egípcia, que era uma das principais, se não a principal, daquele tempo. Então, Moisés não cresceu sendo hebreu, mas sim, no sangue dele, ele era hebreu. Né? Porém, ele cresceu com os costumes egípcios. Né? Tanto que, mais para frente, ele vê uma injustiça, né, do seu povo hebreu, e vai lá e mata o soldado.
e enterram. Descobre e ele foge para o deserto, né? E no deserto ele passa 40 anos, até que o Senhor vem, fala com ele através de uma sarça de fogo, e aí começa essa linda história que nós conhecemos, né? Então, aqui nós vamos falar agora a respeito da Páscoa. Todos esses eventos deram origem por determinação do próprio Deus. Há uma festa que deveria ser celebrada todos os anos pelos hebreus, que é Pesach, ou Páscoa, né? Basicamente, o que é a Páscoa? A Páscoa nada mais é do que um evento comemorado pelos judeus para relembrar que o Senhor foi bondoso e misericordioso com eles e os tirou da mão dos egípcios e os deu liberdade de volta. Então, os judeus eles comemoram para relembrar que o Senhor foi misericordioso com eles. Então, a Páscoa é a festa que marca o início do calendário bíblico de Israel. E ele delimita as datas de todas as outras festas bíblicas. Cada festa instituída por Deus tem um caráter educativo. Como o domingo nós ouvimos a respeito do pastor Gilberto, ele explicou sobre as festividades de Israel, muito bem explicado, então não preciso passar aqui. Então, no caso da Páscoa, serve, entre tantas coisas, para que os filhos de Israel jamais esqueçam de que foram escravos no Egito e que o próprio Deus os libertou da sua mão poderosa, trazendo juízo sobre os deuses do Egito e sobre o faraó. Então, aqui é necessário, antes que eu prolongue mais aqui, a tipologia do Cordeiro Pascual, né? É interessante nós identificarmos como que era feita a salvação no Antigo Testamento. Como que era feita a respeito do Cordeiro, né? E basicamente a salvação era pela graça, porém naquele momento era pela fé, que também é pela graça. Então as pessoas tinham fé em Deus, criam em Deus e assim eram salvas. Porém os judeus eles têm um costume muito para nós é muito estranho, né? Então, a cada um ano, cada uma vez durante um ano, eles faziam a remissão de pecados, que basicamente entrava no tabernáculo, tinha ali a mesa da preposição, com os pães e etc. Aí passava o primeiro véu, tinha a sala dos santos e o segundo santo dos santos. Então, basicamente, esse sacrifício ele era feito nos santos dos santos e somente o sumo sacerdote poderia entrar naquele lugar. Então era uma única vez por ano que todas as pessoas se reuniam em volta do tabernáculo e basicamente pediam perdão pelos seus pecados. Então esse cordeiro, ele não era qualquer cordeiro. Ele era necessário ter pelo menos o máximo acima de 1 ano de idade. Ele não poderia ter manchas, não poderia ter machucados, tinha que ser bem alimentado, bem cuidado. Então, para que ele pudesse oferecer esse sacrifício para todos aqueles que estavam ali. Então, lembrando, aqui é algo muito interessante, é que era realizado esse sacrifício, esse sangue era derramado, sangue significa vida, porém, era encoberto os pecados. Né? O cordeiro ele não era puro o suficiente para limpar todos os pecados, então ele encobertava. É muito interessante, pedir para que vocês guardem esse pensamento agora, e que depois vocês vão compreender melhor. Então, tópico terceiro ali é a tipologia do Cordeiro Pascual. Hoje esse Cordeiro, né, ele é uma tipologia profética de Cristo Jesus. Aqui temos duas imagens vívidas e simbólicas que remontam ao sacrifício de Jesus, o Cordeiro Pascual, como um sacrifício substitutivo no lugar dos primogênitos, lá em Êxodo 12, 27. Então, tudo isso que eu falei para vocês a respeito da como era feita esse holocausto, né, essa remissão de pecados, se encontra lá em Levíticos 16. Tá? Em Êxodo 12, fala a respeito da Páscoa dos judeus. Tá bom?
Então, que simboliza o nosso Senhor como aquele que foi sacrificado por nós, diz lá em 1 Coríntios 5:7, e o sangue nos umbrais das portas que salvou as famílias israelitas. Né? Simboliza o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário para nos livrar do pecado, como diz em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Assim, esse acontecimento no Antigo Testamento aponta de maneira gloriosa para que o Senhor Jesus faria, de uma vez por todas. Sua obra vicária é o cumprimento único e suficiente de tudo que começou em Êxodo 2. Então aqui, tópico 2, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, basicamente, aqui ele já vai entrar a respeito do, creio eu, que um dos textos mais conhecidos pelos cristãos, que é a fala de João Batista quando encontra Jesus, né? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele vai começar a falar a respeito, não do cordeiro que não era puro o suficiente, mas de um cordeiro que era totalmente puro, totalmente santo, não tinha mácula, não tinha pecado algum. Então, aqui a lição ela vai começar a falar sobre isso. Então, número 1, Cordeiro de Deus. É bem verdade que em Êxodo 12, o sacrifício do Cordeiro Pascual não era para tirar o pecado. Contudo, tinha a ver com a luta entre a vida e a morte, conforme estudamos acima. Mais tarde, no sistema de sacrifícios no Antigo Testamento, o cordeiro recebe essa conotação de expiação do pecado. Em Isaías 53, de maneira profética, é apresentado a imagem de um cordeiro que sofre e é levado ao matadouro. Essas imagens do cordeiro pascual, que marcam o livramento de um povo, do cordeiro que expia o pecado do sistema de sacrifícios do Antigo Testamento e principalmente do cordeiro em Isaías 53. Na profecia do servo sofredor que morre no lugar do outro, são evocadas por João Batista quando ele proclama: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa mensagem de João Batista evoca nosso Senhor como Cordeiro do sacrifício perfeito, completo e suficiente para pagar de uma vez por todas o pecado de todo mundo. Então aqui ele entra no segundo tópico. Aniquila o pecado. Na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 26, lemos: De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Esse versículo evoca uma verdade afirmada em todas as cartas dos Hebreus, bem como a expressão usada por João Batista: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando João Batista fala isso, ele fala porque ele era conhecedor ali das letras do Antigo Testamento. Então, quando ele fala a respeito, eis aí o Cordeiro de Deus, ele já faz menção ao Antigo Testamento, né? Então, havia apenas um propósito no ministério de Jesus: aniquilar o pecado. Como visto na segunda lição, o ser humano não sabe o que fazer com o problema do pecado, e com toda a sua culpa e vergonha, mas nosso Senhor providenciou o sacrifício perfeito que, diferentemente dos sacrifícios do Antigo Testamento, soluciona o problema do pecado e remove toda a culpa e vergonha do coração do ser humano pecador. Então, sobre aquilo que eu falei para vocês, guardar a respeito do primeiro cordeiro que eu falei, né, que ele era bem tratado, ele era bem alimentado, não tinha mancha, não tinha machucados, porém ele não era puro, né? Porém, o nosso cordeiro que veio, desceu dos céus, em uma missão totalmente divina, esse cordeiro que eu falo é Jesus Cristo, né? Então esse cordeiro, ele não tem pecado, ele não tem mancha, ele é perfeito. E esse cordeiro, ele morreu por nós. Ele morreu para que nós tivéssemos a vida eterna e morreu para que esse pecado fosse aniquilado de nossas vidas.
Tá? Então, aqui, como no começo da lição ele falou a respeito da morte do cordeiro e também do sangue que era derramado, essa lição ele também vai falar da morte de Cristo, como eu falei para vocês agora, porém ele também vai falar a respeito do poder do sangue de Jesus. Tá? No Antigo Testamento, o sumo sacerdote oferecia todos os anos sacrifícios com sangue de animais. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 25. É até interessante nós lermos para que nós compreendamos. Capítulo 9, versículo 25. E diz o seguinte: nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado, sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Perfeito? Voltando aqui na lição, mas Jesus fez diferente. Ele entregou a si mesmo. Né? É interessante que os judeus compreendiam que esse sacrifício, essa expiação do pecado, eles não eram capazes o suficiente para fazer. Né? Eles não eram puros, eles não eram perfeitos, eles não eram bons o suficiente. Mas Cristo faz totalmente diferente. Ele não mata um cordeiro. Ele é o cordeiro que morre naquela cruz. Então, ele veio, entregou-se a si mesmo e ofereceu o seu próprio sangue. Não o sangue de um cordeiro, mas o seu próprio sangue por nós quando morreu naquela cruz. Né? O sangue de Jesus tem um significado muito forte para a nossa fé. Tanto que na ceia do Senhor, uma das ordenanças da igreja, o cálice representa o sangue de Cristo. Tá? Como diz lá em Mateus capítulo 26, 27 e 28, e 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25. Quando participamos da ceia, estamos lembrando que foi o sangue de Jesus que nos trouxe vida. Por isso, nunca devemos esquecer o que o sangue de Cristo significa. Pelo sangue que fomos libertos, pelo sangue que fomos salvos, pelo sangue que fomos comprados, perdoados e purificados. O sangue de Jesus é precioso e poderoso. Ele é a prova do amor de Deus por nós e garante o perdão dos nossos pecados de forma definitiva. Então, aqui podemos ver que na ceia nós tomamos daquele vinho em memória de Cristo, comemos aquele pão em memória de Cristo, né? Pelo que Cristo fez por nós. Né? Só que algo interessante que a lição fala aqui é que pelo sangue de Cristo nós fomos libertos. Né? Nós fomos libertos do quê? Né? De quem? Então aqui é muito interessante porque nós fomos libertos do pecado. Né? O pecado ele não só dominava naquela época, como ele domina hoje. Então Cristo veio, morreu naquela cruz, para quem crer nele e se batizar tenha vida eterna. E com essa vida eterna, você já é totalmente não encoberto pelo sangue do Cordeiro, mas você é totalmente limpo. É como se Cristo pegasse todos os seus pecados e jogasse no mar do esquecimento. Essa frase é boa, sempre ouvi na minha vida. Né? Então, esse cordeiro é um cordeiro totalmente purificado, totalmente perfeito. Esse cordeiro, ele não veio da terra, ele veio de algo celestial, divino. É o que eu sempre falo, Cristo não precisava fazer o que fez. Se Cristo quisesse olhar para a terra, ver esses bandos de pecadores, estava tudo bem. Se ele não quisesse descer e morrer naquela cruz, ele continuaria sendo Deus. Né? Os nossos pecados
ele... Então, basicamente, Cristo fez algo que nós não merecíamos, vamos se dizer assim. Porque, olha, sinceramente, na minha vida pecaminosa, né, se fosse para escolher entre Cristo e o mundo, com certeza eu escolheria o mundo e não a Cristo, né? Cristo, ele vem de uma forma que quando ele deixa você viver na sua vida pecaminosa, ele deixa você viver nessa vida ao qual, se você é casado, os casados se tratam mal, o esposo trata mal a esposa trata mal o marido, os filhos, os filhos são totalmente desobedientes aos pais. Cristo poderia muito bem deixar isso acontecer, como sempre deixa, na verdade. Mas quando o amor de Cristo, a graça de Cristo, a sua misericórdia, ela nos alcança, aí muda totalmente. Pois aquele Sérgio que via um crente e passava do outro lado da rua, Cristo me pegou de uma forma que ele me quebrou, sabe? O ego, todas as coisas que me fazia me sentir superior aos homens, Cristo vem e despedaça, né? Cristo, ele vem e acaba com o seu egocentrismo, acaba com as suas idolatrias, e ele vem e fala, olha, a minha graça te alcança em qualquer lugar, a graça do Senhor vai em qualquer lugar. Pode ser prisão, fundo do poço, pode ser na masmorra, pode ser quando você está no pior ano, que você só peca toda hora, cada momento. A graça de Cristo, ela te alcança. Não tem limitação para a graça de Cristo. Então, quando essa graça nos alcança, nós somos totalmente renovados. Nós somos uma nova criatura. É aí que Paulo fala a respeito da metanoia, a mudança de direção, a mudança de visão. Então, quando Cristo ele nos alcança com a sua magnitude e também com o seu amor, é impossível você negá-lo. É impossível você recusá-lo. É impossível você falar, não quero, sabe? Isso é só quem sentiu, quem passou, quem foi alcançado pela graça sabe disso. Sabe que não é algo que é palpável, sabe? O mundo, quando deita no travesseiro, eles ficam atormentados. Nós, quando deita no travesseiro, lembramos-nos de Cristo, lembramos-nos do amor dele, lembramos que nós tivemos um Cordeiro que, sendo Deus, mas também se encarnou no corpo de um homem, ele morreu em nosso lugar, morreu pelos nossos pecados, morreu para que nós tivéssemos a vida eterna. Então, aqui no tópico 3, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre a redenção, depois ele vai falar sobre a reconciliação. Essa redenção, vamos ler aqui rapidinho. A palavra de Deus nos mostra a linda imagem da redenção. Nos mostra a linda imagem da redenção. A obra de Cristo na cruz transforma a vida do pecador. Foi por meio do sangue precioso de Jesus que fomos resgatados e redimidos. Em outras palavras, através do seu Filho, Deus nos libertou do domínio do diabo e do pecado e ainda restaurou o nosso relacionamento com ele. A salvação tem a ver com um alto preço pago. É um preço que bilionários, trilionários não podem pagar. É um preço impagável. Mas Cristo pagou esse preço. Ele pagou pela vida de cada um de vocês. Ele pagou por cada um de vocês. E ele pagou com sangue. Não é dinheiro que nós conhecemos como reais, dólar. Ele pagou com o próprio sangue. Lembrando, não era preciso. Mas ele fez questão.
para limpar o seu povo, limpar as pessoas, limpar a tua igreja. Então agora ele fala sobre indignidade e corrupção. Jesus nos resgatou, nos redimiu, e isso muda tudo. Né? Por isso que é muito interessante você ver a conversão de um ex-prisioneiro. Eu vi recentemente um post sobre, no perfil do Paul Washer, um pregador norte-americano, que ele criou um sistema de evangelismo também fora pelas ruas, mas propriamente como prioridade dentro das prisões. Então, você olhar um criminoso totalmente tatuado, todo, que é uma vida que, olha, foi sofrida. Você consegue ver o sofrimento que o rapaz teve no olho. Ele fala, olha, mostra as anotações, as atividades que Paul Washer passa para ele, a respeito de ler as escrituras, de meditar sobre. Ele fala, olha, eu não sei como é possível isso. Como que um Deus, ele vem e transforma a vida de um homem como eu. Um homem perdido, um homem que estava nas piores das ocasiões, dentro de uma prisão, com um passado obscuro. Ele vem e ele fala, olha, sem Cristo eu não sou nada. Eu sou apenas um homem pecador. Apenas há pecado em mim. Quando você tira Cristo, tudo de mal que você vê é eu. Somos nós. Aí quando você coloca Cristo, você vê a bondade. Mas isso não é de nós, isso é de Cristo. Isso é evidências de Cristo, isso é evidências do Espírito Santo. Então nós precisamos compreender essa reconciliação. Nós éramos... o pecado, ele basicamente nos afastou de Deus. Não Deus se afastou de nós, mas o pecado nos afastou de Deus. E esse pecado, ele basicamente faz com aquilo que Deus fala em Romanos capítulo 1, versículo 25 ao 26, por diante, que ele fala a respeito que o Senhor viu o tamanho do pecado no coração daquelas pessoas, e falou, quer saber o seguinte? Eu entrego vocês para concupiscências dos seus corações. Fazam o que vocês quiserem. Foi isso que Deus fez. Ele nos entregou, o pecado nos dominou. Ele falou, quer pecar? Então peque mais. Quer se sujar? Suje-se mais. Quer cair na lama do pecado? Caia mesmo. Mas saiba, eu morri por você. Eu morri para te dar a salvação eterna. Eu morri para que esse pecado não venha destruir sua família por conta de pornografia, traição, adultério. Saiba que eu vim aqui para reconciliar essa família quebrada e transformar numa família unida. Uma família ao qual a mulher respeita o seu marido, o marido respeita a sua mulher, os filhos respeitam os seus pais, os amam e vivem uma vida de santidade para o Senhor. Então essa reconciliação, Cristo não só aniquilou todo o pecado para quem crê nele, sabe? Mas ele reconciliou a paternidade. Através de Cristo nós temos a permissão de dizer que nós somos filhos de Deus. Então é através da morte de Cristo que essa reconciliação ela foi feita novamente. Então, algo muito interessante é que mesmo depois que nós cremos em Cristo, somos libertos, o Espírito Santo habita em nós, nós nos batizamos, um símbolo público para o mundo, que você confessa Cristo como o único suficiente Salvador, né? Logo mais você vai cair no pecado novamente. E Cristo, ele morreu pelos pecados de ontem, de hoje e de amanhã. Então, se você está numa vida pecaminosa,
Se você está numa vida ao qual você fala, olha, eu não tenho solução, igual o pastor Gilberto disse domingo, que alguns pediram a morte porque não aguentavam mais, saiba que Cristo, ele, ele está sempre disposto a te amar. Ele está de braços abertos e fala, filho, eu te perdoo. Este pecado, eu já morri por ele. E vamos viver uma vida de santidade. Vive comigo, leia a minha palavra, ore, busque cada vez mais, né? E que este pecado, a vida de santidade, como o irmão Nathan disse na última aula, não é você creu em Cristo, você é santo agora. É constância. É dia após dia, é você caindo, você sacudindo os pós dos seus joelhos e falar, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Eu pequei contra o Senhor, eu sei que isso é pecado, preferi o pecado do que o Senhor, te troquei, mas Senhor, tenha misericórdia, me perdoa, sabe? É você clamar ao Pai, pedindo que Ele não venha remover esse pecado, porque Ele já morreu por todos os pecados, mas que Ele venha libertar sua mente dessa prisão do pecado. Porque quando nós pecamos, nós nos sentimos muito mal. Né? Quando você realmente é um cristão convertido, um cristão genuíno, você se sente mal pelo pecado. Né? E Cristo vem para que liberte a nossa prisão. Porque, meus irmãos, o inimigo ele usa essas ciladas para nos atormentar. Ele usa essa cilada para falar, olha, você não é digno de se achegar perto de Cristo. Você não é digno de mencionar o nome dele. Realmente não somos. Mas Cristo nos fez digno de chegar-se a ele. Né? E quando há esse mar de pecado, quando Deus Pai olha para nós, ele não vê esse banho de pecado que há em nós, mas ele vê o sangue do seu Filho em nós. Então, nós conseguimos se achegar a Ele por conta disso. Porque o sangue de Cristo está sobre nós. Não encoberto, mas em nós. Limpo, novas vestes novas, brancas, com uma lã. Então, só finalizando aqui o terceiro ponto. Vivendo como redimidos e reconciliados por meio da obra de salvação realizada por Jesus na cruz, fomos redimidos e reconciliados com Deus. A redenção nos libertou do domínio do pecado e do diabo. Éramos escravos, assim como Israel era escravo do Egito. Mas agora somos livres. Cristo não veio para trazer prisões religiosas. Cristo não veio para trazer prisões ao qual você é incapaz de sair, mas Cristo veio para te fazer livre. Em Cristo somos livres. Nós não bebemos porque não queremos, não fumamos porque não queremos, não se prostituímos porque não queremos. Cristo nos deu essa liberdade, né? E somente nele é essa liberdade que o mundo não tem, né? E a reconciliação restaurou nossa comunhão com o Pai. Antes distantes, né, algo interessante que também lá o povo judeu, somente o sumo sacerdote, somente o sacerdote poderia ir no Santo dos Santos, orar pelo pecado dos outros, né? E só que Cristo veio e rasgou esse véu, abriu essa passagem. E hoje não precisamos de pessoas que orem por nós, não precisamos de pessoas que levem nossas petições para Deus. Mas hoje nós podemos ir totalmente a Deus e falar, Senhor, Pai, como é ruim viver na pecaminosidade, sabe? Então, essas duas. Então, a reconciliação restaurou nossa comunhão com o Pai. Antes distantes, agora estamos perto. Essas duas verdades caminham juntas. Fomos comprados por um alto preço e recebidos novamente como filho. Em Cristo
temos esse acesso direto ao trono de Deus, sem medo, sem culpa ou sem condenação. O que antes era barreira, hoje é ponte. A graça, a cruz de Jesus abriu o caminho para uma vida nova, longe da escravidão do pecado e perto do coração de Deus. Agora, nada nos impede de viver uma vida com propósito e intimidade com o Pai. Por isso, viva cada dia como alguém que foi perdoado, liberto e acolhido, e não como quem ainda está preso ao passado do pecado. E antes de finalizar essa conclusão, que eu tenho, quero trazer uma reflexão para vocês a respeito de quando vocês mais estão na semana pecaminosa. Quando você fala, Senhor, eu não sei o que fazer mais. Eu criei no teu evangelho, eu confessei o Senhor. A palavra do Senhor fala que para você ser salvo, você tem que crer e se batizar. Então, nós fizemos isso. Cremos verdadeiramente, nosso coração se deleitou em Deus totalmente, somos salvos. Porém, e quando há uma vida, há fases que você está na vida de pecaminosidade, você ora, Deus não responde, você pede misericórdia, parece que nada acontece, e você não aguenta mais. Como alguns pedem a morte para que parem com essa vida pecaminosa. E quando você ora, você consegue, no início da sua conversão você chorava, você clamava ao Pai, você se deleitava, você se quebrava, o seu coração era totalmente quebrado diante de Deus. Mas agora que você não precisa mais da papinha, igual o Paulo fala, agora você está disposto a comer uma comida sólida e você não tem mais o quebrantamento. Você não tem mais... você ora, Deus não responde, você clama ao Senhor, parece que nada resolve, você busca o Senhor, né? Você clama ao Senhor, o Senhor limpa a sua mente, aí você cai de novo, limpa a sua mente, cai de novo, aí você fala, eu não sou salvo, eu não tenho mais jeito, é o mesmo pecado, não consigo cair em outro pecado, é o mesmo pecado. Peça ao Senhor não só misericórdia, mas peça ao Senhor quebrantamento, pois haverá momentos que você não terá força para se quebrantar diante de Deus. Haverá momentos que você não terá força para falar, Senhor, eu não aguento mais. Mas você pode suavemente pedir ao Senhor, falar, Senhor, olha, eu não aguento mais viver nessa vida de pecaminosidade. Eu oro, não consigo me quebrantar diante do Senhor. Eu não consigo chorar. Parece que o meu coração foi totalmente congelado. Pai, me ajuda. Peça socorro ao Senhor, que quando menos esperarmos, o Senhor vai nos responder. Porque uma frase muito legal é: o Senhor em silêncio, ele está em silêncio, mas ele não para de trabalhar. Nós fazemos isso. Quando estamos em silêncios, normalmente nós paramos de trabalhar. Mas Deus não. Então, o silêncio de Deus ainda é uma resposta para vocês. Tá? Então, só finalizando a conclusão, o sacrifício de Jesus na cruz, ao derramar seu precioso sangue, aniquilou o pecado. Algo que os sacrifícios do Antigo Testamento não podia fazer de forma definitiva. Essa obra transformadora nos resgatou da escravidão, do pecado e do domínio do diabo, e restaurando nossa comunhão com o Pai. Assim, como redimidos e reconciliados, somos chamados a viver uma vida de liberdade e intimidade com Deus, sem culpa ou condenação. A cruz de Jesus não é apenas um marco histórico, mas a ponte que nos garante acesso direto ao trono da graça. Liberdade, somos livres do pecado,
e fomos livres do pecado e das garras do diabo. Agradeço, meus irmãos, pela oportunidade.